Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Sorriso da Alma. Eu sou Flávia Carina e hoje, nesse episódio de número 10, eu tô aqui honradíssima de estar na casa, num lugar nutritivo, que é a casa da... Posso dizer da Tribe Zen? Sim! Na casa da Tribe Zen, com o Lucas e com a Sol, que ao longo desse episódio, que eu tenho certeza que vai ser sensacional e extraordinário, eu vou contar como que eu cheguei aqui, né, a ter essa honra, esse merecimento de estar com pessoas as quais eu admirei desde o primeiro momento de ressonância que eu apertei lá o play para escutar no podcast o que eles estavam falando, a forma como eles estavam falando de consciência. Então, eu, com todo o meu amor, que hoje eu posso me considerar, eu considero dentro de mim, que nós já passamos de relações, assim, já está muito mais profunda essa irmandade, mas que eu quero dizer que desde o primeiro momento que eu os vi, que eu ouvi vocês, eu já senti no meu coração que eram pessoas as quais eu queria estar ao lado, caminhando, que eu sinto no meu coração de pôr o meu servir sempre ao lado de vocês, e eu tenho muita honra de estar aqui hoje, de vocês estarem participando dessa minha caminhada e expandindo, né? Vocês vão descobrir o que esse momento de estar, essa criação desse podcast, ele nasceu, né, inspirado nessas pessoas maravilhosas que hoje também estão, digamos assim, ao meu lado e atrás desses bastidores, dessa nova versão Flávia Carina, que eu honro e agradeço muito vocês por isso. E começar por aí assim, de muito aprendizado que eu tenho com vocês a cada encontro que a gente tem. Gratidão por vocês participarem Que lindo. desse momento na minha vida, principalmente, viu? Sim. E o episódio 10, que é o que eu estava falando para Sol, tá sendo um marco número 1 nesse momento da minha vida muito importante, que é o início, né, de muitas construções novas, e não seria diferente ter vocês como essa âncora de falar, putz, vamos nesse junto, que é um novo momento que eu tenho certeza que já está sendo sensacional. Sim. Vamos começar apresentando um pouquinho vocês. Eu queria que vocês começassem. Vou começar hoje, Dia das Mulheres, então vamos começar com essa deusa maravilhosa. Sol, conta um pouquinho da tua história, Sim. tudo que você faz, da Solires mesmo, como que ela chegou no Tribe Zen, essa mulher sensacional. Eu queria que você contasse para as pessoas um pouquinho sobre essa mulher. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, assim, também pela sua presença na nossa vida. Antes de começar a falar de mim, né, eu aprendi muito no Tribe Zen. A gente recebeu algumas pessoas muito peculiares, por exemplo, alguns abuelos lá do Peru. E eles falaram, assim, que a gente sempre inicia algo agradecendo. Então eu agradeço, né, pelo seu agradecimento, porque eu fiquei emocionada, assim, pelas suas palavras. Para mim também é uma honra, um presente ter você na nossa vida. Você fez muita diferença. Eu costumo falar, eu e o Lucas, a gente costuma falar que você foi um anjo da guarda que apareceu na nossa vida, assim, no momento que a gente estava mais precisando, e sempre tá ali à disposição para qualquer pedido de ajuda, né, que a gente às vezes precisa de alguém que tenha esse direcionamento, né, em relação à saúde. Então, agradeço. E eu me chamo Solires, mas todo mundo me chama de Sol. Faço parte do Tribe Zen. O Tribe Zen é um movimento, um portal que eu e o Lucas criamos juntos. A gente fala que é o nosso filho, né? Sim. E a gente tem uma alegria imensa, assim, de poder estar conectando tantos pontos de vista, né? Porque hoje em dia o Tribe Zen é esse portal que conecta vários pontos de vistas, várias ideias, opiniões diferentes para a gente construir um novo paradigma, uma nova visão mais alinhada com o nosso coração, com o que o planeta Terra quer.
Então eu sinto que hoje em dia a gente tem essa missão, a gente levanta essa bandeira, além da gente também trabalhar com audiovisual, fazer também os nossos encontros na nossa casa com o pessoal da tribo e tá em movimentos incríveis, como tá ali nessa parceria com você, com o Sorriso da Alma, tá com parcerias incríveis como a do Murilo Gun, pessoas maravilhosas assim que estão na nossa vida, então eu sinto que isso é uma ressonância do que eu sou. Gratidão. Maravilhosa. Que bom. Grata. Lucas, Olha, você que, assim, o casal em si, né, gente, é uma união sensacional. Mas eu acho lindo, só antes de você falar, o quanto eu sinto, né, em vocês dois, esses complementos, né? O complemento de vocês um com o outro é genial. E agora fala dessa parte tua que tá ali dentro desse rapazito maravilhoso. é uma boa pergunta, né? Sempre, quem é você? E às vezes eu fico nessa investigação mais profunda, se eu fosse dizer quem eu sou agora, nesse momento, que está a cada segundo mudando, se transformando, mas eu me sinto como se eu fosse um pesquisador da minha própria alma, assim, um estudante do que é ser humano nessa experiência, né? Então eu estou nessa clareza hoje em dia de viver, experienciar e, através das relações, das conexões, fazer com que esse movimento aconteça. Para mim e para o todo, né? Em benefício de todos os seres. Aí que vem o projeto, né? O Tribe Zen, como a Sol disse, né? Que nasceu com uma vontade de comunicar, uma vontade de partilhar e conectar o que a gente está vivendo, de descobrindo, despertando. Porém, hoje já é muito mais num sentido de movimento, de estilo de vida, do que qualquer coisa. O resto é o que brota desse lugar, do movimento, do estilo de vida, do que a gente vive e acredita. E essa conexão aqui é muito importante, é muito boa, porque quando a gente está alinhado, coerente na vida, eu sinto que a gente magnetiza as pessoas e os recursos certos. E aí você surgiu na nossa vida, e isso foi muito importante porque era um dos pilares, a saúde, que é necessário para que a gente possa continuar fazendo o que a gente está fazendo. Então, quando eu sinto que se conecta e chega e se fortalece, nutre e perdura, é porque está alinhado. Sensacional. Que é o flow, né? Eu tenho como a escuta, o que eu ouvi de você é esse flow que a gente... E eu me sinto tão bem com vocês porque é uma questão de autenticidade mesmo, né? É uma relação tão adulta nesse lugar desse flow, né? E poucas pessoas ainda conseguem essa compreensão adulta de maturidade, de entender o que é possível no dia de hoje. O que você falou, por exemplo, sobre quem eu sou hoje, eu vim hoje até aqui ouvindo o nosso podcast que foi gravado há acho que um ano, talvez, um ano e pouquinho atrás, para ver o quanto daquilo, né, o que tinha acontecido na minha vida, na nossa vida de lá para cá. E nós falamos exatamente dessa questão do magnetizar e das frequências, que é vindo desse flow. Quando eu acredito nas minhas práticas, quando eu estou vivendo na saúde, por exemplo, que é o que nos conectou, a questão de cuidar do corpo, de entender que eu preciso comer bem, preciso prestar atenção na minha água. Foi nesse momento que nós nos conectamos e, ao mesmo tempo, eu buscando consciência, buscando espiritualidade também, me uno a vocês nesse servir que é recíproco, um alimentando o outro dentro dessa energia fluida. Eu acho que tem sido muito maravilhoso. E há momentos em que a gente, né, eu vou falar, às vezes toma um caminho diferente ali nesse flow e desconecta de outras pessoas. Isso tem acontecido muito na minha vida também, que é uma questão de aceitar isso. E vocês não, a gente está vindo numa vertente onde tudo que eu venho fazendo, a gente vai se encontrando em mesma turma, as pessoas, vocês
conectando a mim, apresentando em outros grupos e vocês também. Então, assim, isso tem sido libertador para mim, tá ao lado de vocês nesse magnetismo ali. Vamos ver onde é que a gente se encontra. Fico muito feliz de saber que a gente está se encontrando mesmo, de fato. Eu tenho tanta coisa para dizer no sentido de admiração por vocês, tão jovens, digamos assim. E esse podcast, ele nasceu, eu acho que eu contei isso uma vez para vocês, quando eu tive a minha primeira pessoa que foi cuidar das minhas mídias sociais, quando eu comecei a pensar, sair do meu quadradinho ali de dentista, para olhar e falar assim, deixa eu ver o que está acontecendo ali, né? Como é que eu posso expandir esse meu servir? Porque eu ficava muito confinada ao consultório, com informações muito diferentes, né? Digamos assim, eu não estava mais como uma dentista que estava trabalhando de uma forma tradicional. Eu já vinha trabalhando com a biorressonância, já vinha trabalhando com tudo que a gente sabe, que o trabalho que eu faço com vocês, mas eu ficava muito fechadinha ali. Aí comecei a ter a intenção de ir para as redes sociais. Deixa eu ver o que vai rolar aqui. Aí contratei uma pessoa, e a primeira coisa que eu fiz com essa pessoa, né, eu lembro na época, eu peguei o vídeo de vocês. Eu falei, olha isso aqui, eu preciso que vocês assistam. Preciso que você assista esse podcast aqui, porque é isso aí que eu quero fazer. Eu não quero falar simplesmente que eu estou vendendo alguma coisa aqui. Tem um sentido do porquê que eu quero que as pessoas façam isso. E eu acredito que esse é o lugar que a gente mais conectou. Mas nesse ponto de admiração, e ele olhava para aquilo e pensava assim, gente, mas o que tem a ver isso aqui com a questão do dentista? Onde é que está isso aqui? E aí, quando nós nos conhecemos, de fato, eu vi o quão poderoso era eu intencionar que o meu desejo mais genuíno era falar como vocês estavam falando, transmitir informações que agregasse, de fato, a vida das pessoas, não meramente uma venda de produto, que não é essa a minha intenção, é divulgar. E se alguém está ali e gostar, por exemplo, vocês no podcast, hoje tem a tribo, a qual eu faço parte. Essa conexão e união que vocês trazem, da onde surgiu esse poder magnético de vontade, de propósito, nessa conexão da tribo, que é do podcast mesmo, que é genuinamente, eu sinto que é da alma de vocês? Você começa ou eu começo? Eu sinto que é um movimento que nos convidou. Não foi a gente que criou, intencionou isso. Esse que é o mais legal, porque eu acredito que quando a gente inicia um projeto e esse projeto começa a tomar corpo, ele vira algo além da gente. E aí ele começa a dizer o que precisa ser feito. Um projeto, um negócio, uma empresa, algo que está nascendo a partir da sua expressão, né? E aí ela vai convidando. E aí, desse lugar de fazer, eu acredito que naturalmente o movimento foi se formando, assim, foi magnetizando, falando, eu penso igual, precisamos falar mais disso que está sendo dito, gravado. Queremos aprender mais. E isso traz... E o legal é que essa exposição que você mesmo procurou, ela conecta. Esse é o grande poder, porque todos nós, independente da nossa profissão, intenção, ela vai se beneficiar das conexões. Tanto do profissional cliente, quanto do ser humano com outro ser humano, do amigo, de tudo, né? Das relações. Ela vai necessitar disso. E o poder de comunicar hoje, nesse momento que a gente está vivendo da internet, de facilidade, de estar todo mundo conectado aqui na palma da mão 24 horas, a gente conseguir falar isso, pôr a mensagem e conectar com quem precisa.
É muito legal. Você concorda com isso? Eu concordo com isso e tenho algo a acrescentar também, porque quando você trouxe, né, a gente não criou isso, mas indiretamente a gente criou, né, de alguma forma, de algum lugar surgiu, né, saiu de dentro da gente. Aí me veio um filme, assim, porque eu lembro no começo do meu despertar, em 2020, na pandemia, que eu tava num processo muito profundo, assim, de não saber o meu valor, de não entender o que eu tava fazendo nesse mundo, assim, um vazio existencial muito grande. E aí eu lembro que eu comecei a fazer alguns exercícios, comecei a ouvir algumas meditações, aí logo eu tinha me conectado com o Lucas, assim, ele começou a me enviar muito material, antes mesmo da gente ter o Tribe Zen, de ter o nosso relacionamento, ele me enviou muito material de autoconhecimento. E aí eu comecei a estudar, aprofundar, e eu lembro que naquela época eu comecei a trabalhar muito uma questão de auto-amor também, porque eu senti que eu só tinha causado tudo aquilo e tinha chegado naquele vazio porque eu me abandonei. E aí, nesse processo de autoconhecimento, eu lembro que eu fazia uns exercícios que era de ficar olhando no espelho, olhando nos meus olhos no espelho, né? Que é essa questão de me enxergar, de me ver. E aí, conectando isso com o Tribe Zen, né? Por que eu tô trazendo essa questão de ser vista? Que nem quando você olhou pra gente e sentiu isso, né? Tipo assim, eu não quero ficar mais nessa salinha, eu estou pronta para ser vista. Eu acredito que vem muito desse processo da gente se enxergar primeiro, enxergar nossa grandeza, enxergar nossas histórias, enxergar tudo que a gente teve que passar para estar aqui. Então, nesse processo, eu fui descobrindo várias coisas, até com as leis biológicas, né? Que o Rafa é um terapeuta excelente que já teve aqui também no podcast, que ele falou do meu nome, né? Solíris Aparecida. Solíris é o sol, ser vista, né? Aparecida também tem essa conexão de ser vista. O íris, né? O íris do olho, né? Tem a ver com a conexão com os olhos. E aí foi tudo se encaixando, porque eu também fui sempre essa pessoa que eu não queria me expor, eu não queria ser o holofote, eu não queria que as pessoas me vissem, porque talvez tinha algum perigo nisso. E aí, trabalhando toda essa parte de autoconhecimento e unindo com toda a bagagem que o Lucas tem nessa parte de audiovisual e de já criar movimentos, eu senti que eu estava pronta, estava num espaço seguro para que eu pudesse ser vista, para que o que eu tenho para falar pudesse ser ouvido por outras pessoas e outras pessoas sentirem a mesma coisa, de falar assim, nossa, se ela conseguiu com timidez, com um monte de bloqueios e foi se trabalhando, também eu posso conseguir isso, né? Então eu sinto que esse magnetismo e essa criação do Tribe Zen, desse canal, ele veio desse lugar, né? De eu me permitir ser vista, de eu encarar as minhas sombras também para me trabalhar e me colocar vulnerável ali com toda a minha bagagem, né? Então senti de acrescentar nessa parte também, que eu acho que... Perfeito. Que é o que te conectou, de ser vista, né? Olha só, aqui já caiu aqui, ó, uma fichona aqui para mim. Porque assim, esse meu processo, se eu pensar, né, agora, é exatamente esse. Os conflitos, as minhas dores, provavelmente, né, quando a gente já é, graças a Deus, irmã, a gente já compartilha coisas mais profundas. E as dores, as suas dores são as minhas dores. Então, para eu me expor aqui, né, como... Imagina, eu era dentista. Teoricamente, a minha crença era para ficar na cadeira, ganhar meu dinheiro, e, enfim, era aquilo só. Mas como é a Flávia? Quem é a Flávia, de fato? Ela é além de dentista. Tem mais coisa aí da Flávia. E uma das coisas da Flávia, em trabalhar esse autoconhecimento, foi essa permissão para ser vista. Merecer, compreender que a minha medicina, o que eu estou fazendo ali, tem valor. Vocês foram umas pessoas que, assim, pegaram aquilo dos holofotes e falaram assim, caraca, isso é muito bom. No nosso primeiro podcast, né, que eu tive a honra de gravar com eles, episódio 8.3, lá na Tribe Zen. Aí assisti. Nós falamos justamente, e o Lucas muitas vezes, nossa, mas isso aqui é muita informação. Como é que faz isso aqui? Eu falei, é esse o meu drama, né? É exatamente esse. Então eu pude, com vocês, especificamente, porque assim, eles são meus mentores também. O Sorriso da Alma, quem tá aqui do lado, atrás, do lado, colocando posição, quem está me dando o privilégio dessa imagem a qual eu estou tendo a oportunidade de oferecer com qualidade, são vocês. Então, eu tive mentoria, eu fiz um curso,
Além de meus amigos, eles também têm o curso que aprende a tirar foto, a posição. Então, isso me permitiu ter mais coragem para eu me expor. Porque em determinados momentos as pessoas falavam assim, faz do jeito que dá. Tudo bem, a gente faz do jeito que dá. E a Sol, principalmente, nesse lugar dela ter feito esse atravessamento, várias vezes eu ligar e falar assim, mano, tô aqui 3 dias para fazer e não consigo. Tá, faz do jeito que dá o seu melhor. Só que o meu melhor agora tá muito bom com vocês. Porque vocês me ofereceram qualidade. Compra esse celular maravilhoso aqui, que vai ter uma imagem. Eles deram mastigado para mim, que não entendo nada, qual luz que eu tenho que comprar, qual posição. Isso me deu confiança. Autonomia, confiança. E um espelhamento de tipo, é assim mesmo. E o Lucas ali também da mesma forma. Tá tudo certo, às vezes grava ali torto, tá sombra. Aí tem um apoio moral. Fica calma, tá tudo bem. Não se corrige, entrega, porque amanhã vai ser melhor. Libera esse perfeccionismo, né? Porque eu sinto que o que trava muitas pessoas é essa exigência, esse perfeccionismo, que é uma ilusão. Uma ilusão. E dentro desse contexto, hoje eu posso dizer também aqui que, assim, muitas vezes, dentro do nosso próprio núcleo, né, de limitação e de crença, existem muitos julgamentos, porque a pessoa não é desse núcleo, digamos assim. Então, o grupo dos dentistas que olha e fala assim, não, mas gente, podcast, que coisa doida é essa, né? Vai falar sobre autoconhecimento, o que é isso, né? Sai muito da caixinha. E aí tem alguns julgamentos em relação a esses núcleos ali. E dentro do nosso próprio núcleo, às vezes, familiar, eu, particularmente, vivi e ainda vivo muitas crenças de que se você nasceu assim, né, então é assim. E aí, quando a gente resolve sair dessa caixinha, as pessoas ficam um pouco assustadas. E vocês me permitem hoje ser vista da forma como eu sou hoje, aí, nessa câmera aí, por muitas pessoas que me conheceram no passado de uma forma e agora estão vendo outra. E vocês estão deixando isso, sobretudo para mim, eu gostar de me ver. Com alma. Com alma. Eu gostar de me ver. De olhar ali e falar, putz, isso aqui ficou bom pra caramba. Mas do lado disso existe essa corrente. De vai mesmo, pode pular, que aí, eu tô aqui, vamos junto. E é exatamente esse lugar que eu quero agradecer mais uma vez, que vocês têm sido sensacional para mim. Lucas, você quer falar um pouquinho sobre esse curso maravilhoso que vocês têm, que eu tive a honra e tenho ainda a honra de gritar ali, porque é desafiador para mim hoje, né? Imagina, sozinha aqui, montar e ver a posição e tal. Então, muitas vezes, no meio do corre, eu ligo pro Lucas, principalmente, a posição tá boa, porque eles que editam, eles que fazem tudo para mim hoje. Então, eu procuro ver, né, a melhor forma ali, dentro dos meus desafios. Mas eu tenho recebido muitos elogios sobre a qualidade das minhas fotos, sobre a forma como eu tenho conseguido enxergar a beleza no simples, que eu falo, né, a Sol e o Lucas, eles olham um detalhe e sai uma foto assim, que você fala, meu Deus, onde é que estava isso? Essa profundidade da presença que vocês estão me ensinando, que eu posso observar ali só como aluna, ficar olhando e aprendendo. Eu gostaria que as pessoas soubessem, de repente tem um profissional aí como eu, que está fechadinho no consultório, vocês também têm a oportunidade de liberar esse servir, liberar tudo que vocês são. Comecem com esse curso. Então, você poderia falar um pouquinho sobre tudo que essa mentoria que vocês estão fazendo comigo, esse trabalho? Hoje, eu sinto que a gente está mais nesse lugar de mentor para trabalhar de uma profundidade maior, caso a caso. Então, por exemplo, para quem quer
criar um podcast, quer se comunicar, criar os vídeos para as redes sociais ou um canal no YouTube, tudo tem o mesmo fundamento ali, né? O aspecto técnico, ele é simples e direto ao ponto, né? Dá para passar algumas coisas, tem esse equipamento aqui, isso aqui. É simples quando tem alguém. Eu vou fazer uma parede. Quantas coisas você comprou antes? Simples para uma pessoa que é especialista, que já faz isso, que olha e já pum. Quantos anos eu demoraria para chegar aqui sem você? A ideia é essa, tornar simples, porque dá autonomia, né? Tornar simples. Mas o que eu sinto que o grande trabalho nosso é a questão da consciência, de falar assim, é possível e é esse o caminho. E aí, durante a própria experimentação, como você se propôs a fazer e realmente fez, e está acontecendo esse podcast, isso eu acho maravilhoso. E aí a gente vai navegando juntos para falar assim, opa, tá maravilhoso. Às vezes dentro do seu olhar de julgador crítico tem um sabotador interno que fica ali atravancando de acontecer os movimentos na vida que podem resultar em tantas coisas maravilhosas a partir disso, né? Às vezes as pessoas que nos assistem, nos escutam, às vezes não entendem que algo assim pode resultar numa coisa tão maravilhosa de conectar profundamente no coração de pessoas, de transformar a vida de pessoas, de consequentemente... Criar relações. Criar relações e isso retornar para você, para sua vida. Porque quanto mais a gente... Dar e receber, né? É uma lei, exato. Né? É uma lei. Então tem a parte técnica, a gente se falar assim, como que vocês vão mentorar? A gente resolve a parte técnica, Encurta o caminho. Encurta o caminho. Você não vai comprar um monte de bugiganga. O curso está online, disponível online também agora. Hoje é mais mentoria. Mentoria direto. É um a um, a gente prefere trabalhar agora... Individualmente, o que cada um... A necessidade, porque às vezes a pessoa fala, eu quero fazer um podcast. Às vezes ela fala, não, eu só quero fazer um escritório onde eu faço os meus atendimentos online. Ou, não, eu quero fazer só um cantinho para eu gravar alguns conteúdos também. Então, Mas pretendemos também criar alguma coisa para ter um acesso em grupo. Que eu acho que tem bastante gente também que fala assim, poxa, poderia, né, fazer uma coisa assim, que tem uma galera se ajudando e a gente pode... né, viabilizar mais para quem está começando. Então, vai surgir, fiquem ligados, vai acontecer em algum momento. É que o Tribe Zen realmente ela tá nos demandando essa nutrição hoje, e a gente está no foco e fazendo o que vai surgindo de demanda. De repente, se a gente falando isso, vem confirmações. Sim, fica a dica, né? E é legal porque eu sinto que muita gente tem algo para expressar, tem algo para compartilhar. Eu conheço muitas pessoas da nossa egrégora, acredito que deve ter bastante gente que ouve também o Sorriso com Alma, que fez muitos cursos, muitas formações, gosta muito de estudar, tem uma bagagem muito grande. Então, eu sinto que existe um jeito da gente estar em equilíbrio com o universo, esse dar e receber, que é compartilhando o que a gente sabe, compartilhando esse conhecimento. E hoje, a internet ajuda muito a gente a estar fazendo isso, e eu sinto que é até uma missão, sabe? Tipo, se você tem esse conhecimento pra você, ele não é pra ficar só pra você, ele é pra ser compartilhado. Então eu sinto que isso ajuda muitos profissionais nesse processo de, às vezes, tá lá naquele formato mais antigo ainda de atendimento em consultório ou de reuniões presenciais e às vezes tá vendo que o mundo tá mudando, tá vendo que a tecnologia tá dominando. E aí como que eu faço isso sem perder a minha alma, sem perder a minha essência, que seja fácil, que seja leve, que não tenha exigências. Por exemplo, às vezes a pessoa precisa contratar um estúdio e se locomover, ir lá gravar um dia inteiro e às vezes usar scripts automáticos. E às vezes não, às vezes você pode fazer no flow, no seu tempo, na sua casa, no seu espacinho sagrado, né? Eu sinto que esse é algo que a gente traz uma solução, assim, que tá sendo muito legal ver o resultado, né, das pessoas. E toda vez que alguém vem pra gente e fala assim, eu vou fazer um podcast, aí eu falo, que legal, porque o nosso caminho, a nossa jornada foi tão legal e a gente tá colhendo coisas tão maravilhosas de fazer isso, que eu incentivo mesmo, assim, se você tem algo pra compartilhar, não tenha dúvidas, vai e faz. Eu quero acrescentar uma coisinha no que você falou, que eu senti que, assim, vocês trazem para um lugar
do propósito. Então, às vezes, eu sinto que até mesmo o profissional que está ali trabalhando mecanicamente, quando se deparam com vocês, com essa energia, vamos fazer aqui, faz na sua casa, isso já traz um viés da consciência para uma pausa. Gente, mas eu vou falar o quê? Para quem? Por quê? Qual é a minha intenção de fazer isso? Então, vocês por si só já trazem esse profissional para a consciência. E dentro dessa consciência, que eu acredito que entra os Minimax, né? Eu lembro o Rafael Livramento, que também é meu professor, podcast anterior foi com ele, assistam, porque nesse momento da consciência vem o autoconhecimento, tipo, pô, mas e aí, eu quero fazer isso. De repente, pode estar num caminho coletivo, vou fazer porque eu quero aparecer, né, ser vista ali, para ter mais paciente no meu consultório, pelo dinheiro, talvez. E à medida que vocês instigam, mas vai falar do quê? Qual o valor disso? Isso por si só já vai fazer esse profissional que está com essa mentalidade antiga, putz grila, mas precisa ter coragem para falar isso aqui, né? Precisa ter coragem para vir aqui, me expor desse jeito, a 1 milhão de, não sei quem vai assistir, com certeza a grande maioria que está aí é porque vai se conectar e vai falar, putz, é isso que eu quero também, mas pode ser que alguém que está assistindo esteja na dor da comparação, esteja na dor desse não merecimento ainda, e está ali para, de repente, entra numa energia de inferioridade e acaba julgando de uma forma deturpada ali. E a diferença de vocês é essa tal dessa consciência, para mim, e da verdade. Porque nós estamos, né, eu vou falar nós, porque eu tenho claramente o sentir que nós estamos vibrando na verdade. Sim. Nossos mentores em comuns nos ensinam esse lugar da verdade. E a verdade de quem? A verdade nossa. Qual é a nossa verdade do porquê tudo isso? E eu acredito que é aí que o universo nos devolve, dentro dessa verdade. Então, qual é a minha intenção? É passar a informação que isso existe, que isso é real. Então, pode não estar no seu núcleo hoje que você está, pessoas que vão lá, tomam cacau, se divertem e tá alegre de estar junto, de estar nessa egrégora. Mas você também, assim como eu já estive aí, se juntar de uma outra forma e criar dentro de si algo que possa somar com as outras pessoas. Então, onde o meu servir agrega vocês, que eu posso apresentar da mesma forma que eu recebo, eu também dou, que é o que eu acredito que você falou. O próprio sistema do universo, quando a gente oferece, ele traz para nós esse viés ali. Então, é sensacional isso, vida próspera, longa e isso abundante. Isso é prosperidade, isso é abundância, né? Isso é sucesso para mim. Isso é sucesso, é verdade. É fazer com entusiasmo, é fazer da alma, né? Vamos explorar isso daí que você falou. Aceito. Fazer com entusiasmo. Olha que interessante. Porque isso eu acho que serve para qualquer profissão. Se a pessoa está num momento, né, quem está nos escutando, assistindo, que independente do que faça, ainda não se sente realizado. É muito comum. Às vezes está ganhando bem, às vezes está com bastante cliente, movimento, procura, mas não preenche. Interessante. E aí, o que essa pessoa poderia fazer, né? Eu quero trabalhar com quem, com o que, de que forma e onde. Imagina que se você pudesse fazer essa reflexão, e até convido quem não fez ainda, com quem você quer trabalhar, quem é o seu cliente ideal, onde você quer trabalhar, de que forma, tudo isso. Imagina esse cenário. Nossa, aí seria legal, hein? Poxa, eu quero atrair pessoas com uma visão mais integral do ser como a Flávia, que consigam
entender que atrás de uma análise bucal do dente tem uma história, tem uma energia e um outro universo que colabora com a saúde. Ai, eu quero ser essa pessoa. Então, agora conectando isso que eu falei com o que a gente faz, quando você tem essa clareza e começa a colocar isso no mundo da forma que você está falando, a gente está falando de autoconhecimento, tem episódios falando de leis biológicas, tem episódios falando de coisas mais técnicas, tem tudo. E aí, isso ressoa com alguém e começa a vir mais daquilo para você. Então, olha que caminho de começar a atrair aquilo que ressoa sem esforço. Sendo você mesmo. E filtrar também, né? E filtrar aquilo que não está na mesma frequência. Porque quando você se manifesta, né? Quando você se manifesta, coloca a sua verdade, a sua essência, o que vai ser ressonante vai chegar, o que não vai ser, vai sair. E tá tudo bem. Às vezes o que não vai ser ressonante vai atacar. É igual você estava falando. Por exemplo, hoje em dia a gente tem episódios no Terbizen que tem 100 mil visualizações. Passou de 100 mil visualizações. Isso pra mim, eu não consigo nem imaginar 100 mil pessoas. E a gente começou a ganhar alguns números, assim, que eu não tenho ainda a dimensão da quantidade, mas eu sinto pela frequência que chega em mim, né? Do meu corpo e dos movimentos emocionais, enfim. E um desses episódios que a gente teve mais de 100 mil, vieram alguns ataques. Uhum. E é aquilo que você falou, se você não tá no seu centro, se você não tá ali entendendo nesses processos de investigar o que chega, o que não chega, por que isso está se apresentando, como eu reajo a isso, se eu reajo com infantilidade, maturidade, ou com maturidade, entendendo que aquela outra alma que às vezes está atacando, ela está num processo e tá tudo bem, às vezes ela não está entendendo o que eu estou falando e tá tudo bem, a gente não precisa enfiar a goela abaixo o que a gente acredita, a gente só põe no mundo. Isso. E aí o que for para chegar, vai chegar. Não, e aí eu quero até juntar isso aqui, né, agora. O que é verdade para você, Sol? A sua. Porque assim, as pessoas às vezes, eu sinto, tá? Que cada dia mais que eu sei quem eu sou, eu fico mais forte. Uhum. E aí podem vir os ataques, que eu sinto que isso faz parte de quem se expõe, né? Quem entrou pra batalha, ele tá exposto. Essa é a vulnerabilidade. Quanto mais vulnerável eu estou, mais exposta eu estou a tudo. Mas, ao mesmo tempo, o autoconhecimento e saber quem eu sou é quem me sustenta nesse lugar. Para separar que aquilo é do outro. E isso aqui é meu. E esse é o lugar, para mim, da verdade. Qual é a verdade? A verdade absoluta. É a verdade da Flávia. Do que eu sou. E isso muitas vezes assusta as pessoas. A Flávia às vezes é prepotente, a Flávia é egoísta. Tamanha a minha força dentro da minha sustentação da verdade. Você, com um perfil diferente do da Flávia, eu gostaria de que você falasse como é, vocês dois, na verdade, como é essa sustentação da verdade para vocês diante de tamanha exposição, inclusive, de quem vocês trazem no programa, de quem vocês expõem isso, né? Como que é essa... Sim. Eu e o Lucas, a gente tem uma postura muito interessante sobre essa questão da verdade, porque eu sinto que começa nas pequenas coisas, né? Desde esse lugar de se conhecer, né, no meu processo eu sinto que a verdade está muito conectada com isso, porque eu ainda não sei qual é a minha verdade completa, porque eu tô me descobrindo, todo dia eu tô me descobrindo, tô descobrindo um pouquinho de mim, e às vezes tem coisas que dá uma assustada. Às vezes eu falo assim, nossa, peraí, eu não tô preparada para olhar para isso ainda, mas ao mesmo tempo eu estou vendo.
eu tô sabendo o que tá acontecendo, tô vendo. E aí a gente tem muito essas trocas, né? Esses momentos de vulnerabilidade da gente trocar, da gente falar, olha, não gostei disso, ou aquilo que você falou não tá muito alinhado com o que eu acredito. Sempre nesse ajuste fino do que é a verdade, do que é a verdade para mim, no que é a verdade como base de um relacionamento, como base de um trabalho. Então eu sinto que é justamente nesse lugar de me conhecer mais, para saber quais são os meus limites, o que eu gosto, o que eu não gosto. E para mim tá sendo interessante esse processo, porque eu, como sou uma pessoa eu conecto muitos pontos assim ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Eu faço muitas coisas e gosto de muitas coisas. Às vezes eu não sou aquela pessoa que tem o hiperfoco em uma única coisa. Eu tô descobrindo que essa verdade, ela tá se revelando conforme eu vou tirando o que não é verdade. Então, é por um processo diferente, não é tipo, eu quero saber qual é a verdade. É, o que não é verdade, eu quero ver pra eu tirar. Vamos esvaziar. Isso. Que é o princípio do corpo que eu trabalho. O que não é verdade? É tipo, vamos desintoxicar tudo pra ver se precisa de pôr alguma coisa. Porque pode ser que não precise. Porque você já é. Isso. Esse é o lugar que eu sinto muito relação com o seu trabalho, que é assim, é muito mais sobre o que não é do que o que é. Isso. A busca é sobre o que não é. O que eu preciso soltar, liberar ou verificar daquilo que não é. Porque a verdade, para mim, ela só é. A verdade é aquela que fica. Ela só é. Ela não tem explicação. Agora, o que não é verdade é tudo aquilo que está nessa confusão, né? Nessa limitação, naquilo que acaba distanciando do fluxo natural, que aí a verdade para mim, quando eu for descrever o que é a verdade, é o fluxo natural. Legal. Do que já é. É porque, por exemplo, isso daí que você falou me trouxe até um insight. Se a gente olhar para nossa vida e ver que as conexões que estão chegando, os resultados que a gente está tendo, os amigos, o trabalho, tudo, como que tá esse resultado? Porque se tem muita coisa que eu ainda não estou satisfeita, pode ser que seja que eu não estou vivendo a minha verdade. Onde está o bloqueio? Isso, onde que tá o bloqueio? Por que não tá fluindo, né? Esse é o CSR que eu faço no consultório, né? Se tem uma dor em algum lugar, o que está causando? O que o corpo está mostrando que está levando a essa dor? A forma como vocês trabalham, como vocês veem essa consciência, é exatamente como eu vejo no corpo e na boca. O que aqui pode estar atrapalhando para que isso se manifeste? Então eu posso ter toda essa ideia, posso ter tudo, mas o corpo, ele pode estar bloqueado para que isso apareça na vida externa. E é aonde eu sinto que essa integração acontece mais ainda, porque tem essa desconexão, essa falta de integração, que eu entendo como o uno mesmo, que a gente tão maravilhosamente consegue chegar em cerimônias, consegue olhar para aquilo e falar, meu Deus, isso existe, nós somos todos iguais e somos uno. Isso às vezes é atrapalhado, no meu ponto de vista, por essa segregação que já vem de tempos, por essa teoria da separatividade que começa pelo corpo, dentro dessa separação ali. E eu acredito que vocês, com o tratamento e com o chamado, inclusive, de fazer práticas, porque tem algumas pessoas também que desconectam de trabalhar muito o autoconhecimento, mas se sabotam um pouco ainda ali na questão do corpo. E o que a gente tem feito junto, que daqui a pouco eu quero até que vocês falem um pouquinho sobre o projeto do retiro, das coisas que acontecem aqui, é justamente esse o lugar da informação, da conexão, de que se conecta essa parte mental, espiritual, consciente, mas com o que você faz com o seu corpo. O que está ali bloqueando de sujeira que não está deixando isso aí fluir. É sensacional. E eu acredito que Posso falar já do retiro? Pode.
nasce, né, nesse lugar, eu acredito, que eu sinto, essa união dos retiros, de dar oportunidade para as pessoas que não conseguem sentir, e eu já estive nesse lugar. Vou dar um exemplo, tá? Eu faço muitas vezes no consultório alguns exames biofísicos, né? Então, por exemplo, o Oring Test é um exame simples, né? Que a gente faz de força, aquele do dedinho puxando. E ele, às vezes, eu vou fazer com uma pessoa, por exemplo, eu vou fazer com a Sol, eu poderia fazer com a Sol o Oring Test daqui. Ela ali ou aqui, eu falar para a Sol, você está sentindo? Sinto. Ela tem consciência sobre esse campo energético sutil, porque ela já trabalha, o Lucas já trabalha ali. Então, para mim, para eu falar de energia com vocês, gente, é sensacional. Para falar nesse viés físico, biofísico, da medicina mesmo, trazer para vocês, a compreensão de vocês para mim meu Deus, é maravilhoso poder falar isso com vocês. Mais ainda, eu recebo pessoas que estão, vamos dizer assim, mais congeladas, que não têm esse sentir que você acabou de descrever, e você sente. Essa permissão para esse sentir é que eu acho que é a chave também desse mistério, né? Exato. Que não é um mistério, digamos assim, somente espiritual, não é sobre isso, é sobre o campo em si. E eu queria que vocês falassem como é esse sentir do campo conectado com o corpo e depois já juntasse ali com esse projeto maravilhoso que está vindo aí, que eu sinto que ele une isso. Ele é integrativo, de fato. Esse projeto de vocês é genuinamente integrativo. Porque se fala muito agora em medicina integrativa, todo mundo é integrativo e não sei o que é integrativo. Mas o que é integração? É só eu ficar também só na boca? Da boca, do corpo? Isso é só... Para mim não é integração eu falar, por exemplo, só do que eu faço. Porque o que eu não sou só dentista. Eu trabalho, tenho meus trabalhos terapêuticos, eu estou em comunicação com vocês. Então, integrar para mim é isso aqui, é unir corpo, mente, espírito, que vem esse projeto de vocês nesse lugar. Então, eu queria que vocês falassem como é que surgiu esse projeto dentro dessa percepção de vocês do corpo e engatilhassem para falar qual é a materialização desse lugar ali que está acontecendo agora. Maravilhoso. É muito interessante esse contexto que você trouxe, porque eu tenho um pensamento muito direto ao ponto, assim. Então, se eu fosse falar campo-corpo, né? Com essa relação e esse contexto. E eu sinto que o movimento social que é proposto hoje, ele faz com que, de forma comum, a gente passe aí décadas da nossa vida sem a consciência de o que é ser humano, de o que é estar nesse planeta Terra. Então a gente tem influências da própria natureza que estão regendo aqui, né? Os elementos naturais e a interação com esse veículo físico. Só que não tem manual. Tem informação na internet, tem ChatGPT, tem tudo aí. Mas o negócio é extenso, né? E aí a gente tenta fazer o quê? Pega os conhecimentos, né? A ideia, eu acho que tanto que você faz é pegar os conhecimentos de tantas pessoas que a gente vai se conectando e passando pelo podcast ou pela nossa vida e trazer alguma coisa direcionada para falar, opa, vamos olhar juntos para alguns parâmetros muito essenciais dessa relação corpo humano-planeta Terra. Para quê? Para a gente viver com mais qualidade. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ficar sem energia, sem disposição, no drama, no caos mental. Não é normal isso. Então, a nossa bandeira aqui é o seguinte, não é normal sofrer desse jeito.
Não é normal ficar doente. Não é normal nada, essa desregulação emocional e de energia, esses... Virou um padrão normativo mesmo. Tomar um remédio para dormir. Virou normal. Ter TDAH, normal. Ter não sei o quê, pegar os rótulos e... não, tá tudo normal. Tudo tem diagnóstico e um remedinho ali, né? Que é como se fosse a pílula, o antídoto. É sensacional. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer juntar pessoas muito legais que estejam alinhadas nessa busca, com profissionais como a gente está agregando também no nosso projeto e a gente agregando no projeto da Flávia, esse conhecimento para que juntos a gente sente e fala assim, vamos... É ciência e espiritualidade juntos. Dar uma revisada juntos aí? O que é ser humano, o que pode ser melhorado, o que pode ser observado e descoberto agora. Porque é muito individual e muito complexo, tem muitas variáveis. E como a Flávia mesmo trouxe essa questão da integração, da medicina integrativa, né, desse olhar integrativo para entender que eu faço parte de um sistema planetário, né? E como ser humano, eu sinto que a gente tem, tipo, a missão, a tarefa de pelo menos saber o básico de como o nosso corpo funciona, parar de ficar delegando tudo para outros profissionais que às vezes nem estão tão alinhados e nem estão sabendo o que está acontecendo com você. Então, no mínimo, aprenda sobre o seu corpo, né? Aprenda. O que eu mais gosto, assim, de todo esse processo de tratamento com você é que a gente aprendeu tanta coisa sobre a gente, porque isso para mim é autoconhecimento. Eu aprender como o meu corpo funciona, aprender como minha mente funciona, aprender como minhas emoções funcionam, aprender de onde vem a minha alma, o que ela veio fazer aqui. Então, para mim, tudo isso tem que ser integrado. E a chave Atma, que é esse retiro que a gente está manifestando no mundo, é justamente esse lugar de entender qual é essa base, para a gente conseguir dar saltos maiores. Se na base não está sendo cuidada, às vezes você vai dar um salto, mas você vai cair num buraco depois, né? Que é o que acontece com muita gente. Às vezes as pessoas vão lá, trabalham a vida inteira e chegou lá onde queria e cai no buraco. Então a ideia não é a gente cair mais nesse buraco, é a gente realmente conseguir ir elevando aos poucos, né? Com o limite do nosso corpo, da nossa alma. E eu sinto que esse processo de integração, algo que eu tenho estudado bastante, em inglês tem um termo que chama embodiment, que é essa incorporação, é você cair em si. Né? Na incorporação é usada também em algumas religiões, mas como eu estou no meu corpo, presente no meu corpo, como a minha alma está se sentindo nesse corpo, o que esse corpo está pedindo, que tipo de alimentação ele está pedindo, porque eu sinto que esse processo de entender esse centro de inteligência, né? Porque o corpo é um centro de inteligência, é cada vez mais necessário para a gente saber o que fazer, para onde ir, para que direção eu vou tomar na minha vida, né? E esse processo que a gente tem feito com você tem me conectado muito a essa questão do corpo, porque o meu processo foi um processo de despertar e me conectar muito com assuntos muito espirituais e desconectar um pouco da matéria. E esses dias eu estava vendo um conteúdo falando justamente sobre isso, que toda essa confusão que existe hoje em dia no planeta é porque a gente separou a ciência da espiritualidade, a matéria e a não matéria, né, a espiritualidade. Então, é uma missão mesmo a gente voltar a integrar todos esses conhecimentos para a gente saber como ser humano, saber o básico, saber o simples, né? Eu sinto só que eu sempre pensei, né, esse cuidado com o meu corpo, de integrar que eu tô aqui viva, né? Então eu tô por algum motivo muito importante e o meu corpo é a carruagem. Ele é que carrega o que eu tenho de mais precioso, que é a minha alma. Então, como é que a minha alma se alimenta dentro desse corpo? O que eu estou fornecendo para minha alma se alimentar? E aí eu integro que o gasto energético, inclusive para as coisas, para a vida, para os pensamentos, se o pensamento está tóxico ou não, o corpo é que vai ser um imã também para esse lugar. Então comece, por exemplo, né, falando no sentido até da informação. Quando a questão, o que você está assistindo, por exemplo? Putz, eu estou assistindo noticiário de tragédia. Eu era uma pessoa dessa.
eu abria o computador todo dia de manhã, por exemplo, eu entrava na UOL. Era vício. E eu clicava nas tragédias ou fofoca. Era assim, eu nem estava vendo o que eu estava fazendo, mas porque o meu corpo e a minha mente estavam se alimentando disso, de toxicidade. Eu estava assim, ressonando com esse tipo de coisa. Sabe aqueles acidentes na estrada que você fala, putz, pra que a pessoa tá parando pra querer ver aquilo? Então, o que vocês estão trazendo, o que eu sinto hoje parte de trazer isso aqui com eles, e eu me faço parte disso agora também, é mudar essa chave dessa estação. Então, quando eu coloco no mundo, no planeta, na ressonância, isso chega onde tem que chegar, outra informação é outra frequência. Então, você que está aí, talvez o mundo está com canais a mais desse lugar mais denso, porque estão consumindo ainda. E aí aquilo vai crescendo. Só que quando eu mudo a minha estação, eu me conecto e aquela estação ela começa a se proliferar, que é o que eu sinto que vocês fazem, não somente no podcast, na vida, na tribo e em tudo que vocês exalam. É como se eu falasse para mim mesma. Um dia mais tumultuado ali, que eu estou recebendo informações negativas, baixo frequência, putz, deixa eu assistir um podcast ali. Deixa eu mudar essa minha frequência, vou mudar a minha sintonia para onde me leva. Então, tenha aí no seu favoritos, inscrição, Tribe Zen. Toda quarta-feira, episódio novo. Sensacional, e pessoas assim, maravilhosas o tempo todo, que estão buscando, que estão ressonando nessa estação positiva de elevação, de união e da verdadeira integração, que eu acredito nisso. Eu queria falar aqui mais 3 horas, mas, enfim, né? A gente vai ter mais episódios, queira Deus. Já estou extensionando aqui em outros momentos. Queria que, para a gente fechar, eu sinto aqui, de vocês, obviamente, falarem, né, sobre todos esses movimentos, como é que chega na tribo, como é que pode entrar nessa tribo, os links da Tribe, YouTube, tudo mais. Das coisas que tem nessa casita maravilhosa, para que a pessoa que está ali já olhou e falar assim, tô dentro desse lugar, passa essa informação. E eu queria que cada um falasse nesse momento para a pessoa que está ali, né, que está ali olhando ali naquela portinha, né, o que é essa tal de autoconhecimento, o que é isso que esse povo está fazendo. O que mais motiva, de fato, a alma de vocês em fazer o que vocês fazem? Para mim é a descoberta, né? Da jornada. Essa jornada ela é interessante, essa vida que foi concedida e hoje eu vejo como uma dádiva, assim. Eu falo, quero aprender mais, quero descobrir mais, quero continuar caminhando, quero. A alma tá pedindo para expandir essa percepção. E assim, nessa jornada, a felicidade naturalmente vem. É a minha percepção. Eu sinto que o que mais motiva minha alma hoje, eu sinto que é um sonho, sabe? É um sonho que eu tenho a sensação de que muita gente tem esse sonho, que é viver num lugar onde eu até posso dizer que eu já vivi um dia, mas eu tô tentando reconstruir esse lugar de um outro olhar, de uma nova consciência, de um ser mais alinhado, assim, sabe? Com a minha missão de alma, vamos dizer assim. E esse lugar que eu vejo, que me motiva a cada dia, é um lugar onde a gente possa plantar, onde a gente possa ter uma relação com a terra. Hoje em dia a gente tem um espaço maravilhoso, como você disse, uma casa que a gente ancora vários movimentos, mas eu tenho muito esse sonho da gente ter uma terra, um espaço que tenha água potável, a gente possa ter esse relacionamento com a terra, a gente possa conviver com outras pessoas, né, em comunidade, como a gente já veio desse histórico de viver em coletivo com outras pessoas durante um bom tempo da nossa vida.
E eu sinto falta disso. Não sinto falta, na verdade, eu almejo que eu esteja rodeada de pessoas que me fazem bem, que façam com que eu desperte o melhor em mim, com esses espelhos, né? Através das relações, com crianças, com práticas de yoga com muitas pessoas juntas. Então eu sinto que a cada dia o que me motiva mais a fazer o que eu tô fazendo é a realização desse sonho. União, né? Isso. E aí, galera que estiver ressoando com isso que a gente tá falando, tem lá no @tribezen no Instagram, tem o link na bio lá que você acha tudo. Ou tribezen.com.br, aí tem grupo do WhatsApp, que é uma comunidade que a gente se ajuda. Tem a inscrição para a nossa newsletter, que toda sexta-feira a gente envia. E aí, a partir de lá, os convites vão surgindo. Sim. E faz parte do meu propósito, né? Esse de tratar hoje praticamente curadores, que eu digo. Hoje, a minha persona, quando você falou quem é que você quer cuidar, né? E a minha escolha, desde o primeiro momento, quando eu intencionei, foi tratar pessoas que estão intencionando ser melhores, pessoas que estão no mesmo caminho de tirar o que não é seu. Cuidar de quem Cuidar cuida. de quem cuida e dar tudo que tá funcionando para mim, de falar, putz, é isso, faz isso que tá dando certo para mim. E é uma honra para mim ter vocês de apoio, de falar, acreditar nisso e falar, cara, isso aí vai dar certo mesmo. Sou muito grata. Eu, assim, genuinamente, do meu coração, amo vocês. Também te amo. E sou muito grata, tenho certeza que vão vir muitos projetos, muitas coisas, porque a gente está fazendo algo que é da nossa alma. Então, não tem certo, não tem errado, não tem receita de bolo, é só o que nós estamos sentindo dentro do nosso propósito, e eu acredito que dentro desse lugar ninguém mais nos para. Então, muito grata a você que escutou mais um episódio sensacional. Esse aqui é da segunda temporada que está sendo agora, assim, para viradas de chave absurda. Espero que você tenha anotado tudo que deve ter acontecido e reverberado aí. Nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo, muito grata. Beijo, gratidão.